Sim, galera, bom dia, boa tarde, boa noite, tudo bem com vocês? Aqui sou eu novamente, professor Roberto Ferreira, para mais uma videoaula para vocês, do Almirante Tamandaré. Bem, a aula de hoje é dedicada para o terceiro ano do Almirante Tamandaré, certo? Com o tema capitalismo. Especialmente vamos falar hoje sobre o capitalismo comercial, ou seja, a primeira fase do capitalismo. Então, sem mais delongas, vamos para o vídeo. Bem, pessoal, vamos começar a nossa videoaula, certo? Como você já sabe, o tema da videoaula hoje é sobre o capitalismo comercial, a primeira fase do capitalismo. Mas antes de tratar sobre o capitalismo comercial, eu queria dar uma explanada sobre o sistema capitalista. É uma leve explanada para dar uma lembrada a vocês sobre o que é o sistema capitalista. Bem, como vocês já estão vendo na tela de vocês, o capitalismo é um sistema econômico e social baseado na propriedade privada dos meios de produção, ou seja, um determinado grupo de pessoas ou um certo indivíduo, ele detém os meios de produção, ou seja, as máquinas, certo? E essas máquinas, eles têm elas com o intuito de gerar lucro para eles, gerar dinheiro. Esse lucro do qual os trabalhadores não participam, este recebe um salário em troca da sua força de trabalho. O que ele quer dizer aqui é que é tipo assim: o dono da propriedade privada, ele tem os meios de produção, certo? Ele tem não pode dizer, ele tem as máquinas, e por ter as máquinas, eles contratam pessoas para trabalhar para eles. Essas pessoas vão manusear máquinas, produzir mercadorias, e em troca desse trabalho, essa pessoa vai receber um valor X. Esse valor X, se você for colocar na balança do dinheiro montante total que o empresário recebe, é um percentual bem pequeno, certo? Então, quem fica com a maioria do dinheiro é que detém os meios de produção, e o trabalhador é meio que uma ferramenta para produzir mercadorias e ficar com uma pequena parte do dinheiro, e o grande montante ficar para o empresário, certo? Então, ele ganha um salário em troca da sua força de trabalho. Outro ponto colocado aqui é o sistema social baseado no reconhecimento dos direitos do indivíduo, incluindo o direito à propriedade, em que toda a propriedade é privada, ou seja, uma vez que você compra uma propriedade, aquela propriedade acaba sendo sua de direito e você não tem o dever de repartir essa propriedade com outra pessoa. Você compra uma fábrica, ela é sua. Se você quiser repartir ela bem, senão ninguém tem o direito de tomar essa sua fábrica. Outra coisa é um sistema socioeconômico onde possui propriedade privada dos meios de produção, com máquinas, como eu já falei, matérias-primas, instalações e etc. Sua produção e a distribuição das riquezas são regidas pelo mercado, no qual os preços são determinados pelo livre jogo da oferta e procura. Então, segundo o sistema capitalista, os preços eles são regrados pela oferta e procura. Ou seja, o que ele quer dizer? Se eu vendo um produto X e esse produto X ele tem uma grande procura e pouca oferta, se for um produto difícil de se colocar no mercado por ter uma matéria-prima, um custo muito alto, e a oferta e a procura por ele for altíssima, certamente esse produto
demandará mais dinheiro para o consumidor, uma vez que, como já disse, a sua fabricação gasta muito, ou as máquinas são muito modernas, ou a matéria-prima para se conseguir fazer aquele produto é de grande custo, é de difícil acesso. Então, se esse produto for muito difícil de fazer ou muito caro, e se tiver uma grande oferta, uma grande procura, quer dizer, esse preço vai ser bastante alto. Agora, se for ao contrário, se for um produto com uma grande oferta, tem esse produto abarrotadamente no mercado e a procura por esse produto for baixa, para ele não ficar em estoque, o que vai acontecer? Ele simplesmente vai ter o seu preço baixado, certo? Então, segundo o sistema capitalista, é assim que funciona o mercado. É o jogo da oferta e da procura. Bem, com respeito ao desenvolvimento do sistema capitalista, nós estamos vendo aí no texto que esse sistema ele passou a ser dominante no mundo ocidental a partir do século XVI, ou seja, a partir dos anos de 1500 em diante. A transição que houve do feudalismo, que era um sistema anterior ao capitalismo, foi bastante desigual. Foi mais rápida na parte ocidental da Europa e mais lenta na parte central e oriental. Ou seja, o sistema capitalista, como ele surgiu ali na Europa, principalmente próximo a países como Inglaterra, Portugal, Espanha, França, ele evoluiu rapidamente. Houve uma troca rápida do sistema feudalista para o sistema capitalista naqueles países. Mas outros países afastados desses que eu citei foram tendo essas mudanças gradativamente ao longo dos séculos, até chegar à Rússia lá para o começo do século XX. Então, veja bem, ele começou no século XVI, mas foi chegar na Rússia praticamente no início do século XX. Então, veja que esse sistema ele não surgiu e se espalhou rapidamente pela Europa. Não, ele surgiu e foi gradativamente se espalhando pelo território europeu e posteriormente pelo mundo, claro. O capitalismo foi evoluindo gradativamente, como já tratei, considerando seu processo de desenvolvimento. Pode-se dividir o capitalismo em 4 fases. Então, hoje nós vamos tratar da primeira fase, que é o capitalismo comercial. Mas ao longo das nossas videoaulas, nós vamos ver outras fases do sistema capitalista. Então, hoje vamos tratar do capitalismo comercial, depois do capitalismo industrial. A terceira fase é o capitalismo financeiro monopolista. E a última fase, que é a fase que nós vivemos atualmente, é o capitalismo informacional. Então não se esqueça, o capitalismo ele é dividido em 4 fases: capitalismo comercial, industrial, financeiro e informacional. Então, chegamos finalmente à primeira fase do capitalismo, que é justamente a fase comercial. Como vocês já sabem, essa fase do capitalismo comercial foi a primeira fase do sistema capitalista. Ela ficou marcada principalmente pelas grandes navegações. Sim, na época, o principal meio de transporte no mundo eram as carroças, mas um pouco mais moderno, né? Os navios. E como na época o comércio que era feito via terrestre pelo Mediterrâneo, ele foi fechado, o que aconteceu? Eles tiveram que desenvolver o seu sistema navegacional, certo? Colocando navios pelo oceano afora. Então foi aí que Portugal, Espanha, Inglaterra, França, Holanda se jogaram
né, rumo ao oceano em busca de novas rotas comerciais, certo? E, e isso que marcou o capitalismo comercial, as grandes navegações, as grandes descobertas coloniais. Foi nesse período que a América, entre aspas, foi descoberta, certo? Nosso Brasil, Argentina, Peru, América Central, América do Norte, ela foi descoberta por esses países, como Espanha, Inglaterra, Holanda, França, Portugal, certo? Então, lembre-se bem, o capitalismo comercial foi marcado principalmente pelas grandes navegações e descobrimentos de novas terras, de novas riquezas, sobretudo ouro e prata. O capitalismo comercial se deu porque o acúmulo de riquezas ocorreu por meio do comércio. A economia nesse período funcionava sob a intervenção governamental. A riqueza e o poder de um país era medido pela quantidade de ouro, prata e pedras preciosas. Então, pessoal, quando um país ele lançava seus navios ao oceano, o intuito principal deles era descobrir locais onde tinham ouro e prata, sobretudo. Porque quanto mais ouro e prata uma nação tivesse, mais rica era considerada essa nação, certo? Então, isso aí entra, inclusive, nas regras da economia mercantilista, na economia de comércio, que era o metalismo, que a riqueza e a importância econômica de um país simplesmente era medida pela quantidade de ouro e prata que eles detinham. Uma outra característica que eles também tinham era balança comercial favorável para acumular mais riquezas. Simplesmente todo país deveria exportar mais que importar, ou seja, ele tinha que vender mais mercadorias do que comprar. Porque veja bem, se você compra mais mercadorias do que vende, você vai quebrar, certo? Isso é um princípio básico. Então, para você sempre ter dinheiro em caixa, é necessário que você exporte mais do que importe mercadorias. Outra coisa, outro princípio mercantilista da época era o proteccionismo. Era uma adoção de medidas para estimular exportações de mercadorias. Então, o que eles faziam para estimular mais exportações e diminuir as importações? Simplesmente eles aumentavam os impostos sobre as importações. Qualquer produto de fora, sei lá, um vinho português custava, vamos colocar 50 libras, por exemplo. Mais um vinho da Inglaterra ou da Espanha adentrando no território português, para que aquele produto não concorresse com vantagem em cima do produto português, embora o produto de fora fosse melhor do que o nacional, eles simplesmente aumentavam os preços desses produtos de fora, como cobrando os impostos. Ah, esse produto chegou até a minha nação, opa, para entrar aqui você vai ter que pagar uma taxa de 30, 40 libras, sei lá. E aí, claro que o produto não chegaria a 50 libras dentro de Portugal, chegaria a 90, a 100. E isso fazia com que as pessoas pensassem duas vezes em comprar um produto de fora, embora fosse melhor, mas dependendo do seu bolso, você poderia ou não comprar esse produto de fora. Então, muitas vezes as pessoas preferiam comprar o produto nacional, por conta que o produto de fora era simplesmente mais caro. E a última característica é o monopólio, princípio que rege o controle exclusivo da metrópole sobre todo o comércio realizado em suas colônias. Ou seja, as colônias descobertas na época simplesmente tinham um dever de vender quase que
toda a sua mercadoria para as colônias. Repetindo, as colônias tinham o dever de vender os seus produtos para as metrópoles. Uma vez que eles foram descobertos pelas metrópoles, então eles tinham uma dívida com elas. Então, primeiro você vende para as metrópoles e depois o que sobrar, que a gente não precisar mais, você vende para outros países. Detalhe, para a metrópole o preço era sempre mais baixo, enquanto para outros países esse preço tinha que ser mais alto. Então, era esse um dos fundamentos da economia mercantilista, um dos 4 principais, né? Repetindo: metalismo, balanço comercial favorável, proteccionismo e monopólio. Beleza? Graças a esse acúmulo de ouro e prata durante o capitalismo comercial, isso foi bastante favorável a condições, principalmente da Inglaterra, de chegar à segunda fase do capitalismo, que foi o capitalismo industrial. A acumulação de ouro e prata fez com que fossem criadas novas máquinas na época do capitalismo industrial. E aí o capitalismo se desenvolveu mais ainda. Então é isso, pessoal. Essa foi a nossa videoaula da semana. Espero que tenham gostado. Não deixe de comentar aqui nos comentários do vídeo, colocando seu nome e série para saber que você realmente viu o vídeo da semana. Qualquer dúvida, pode deixar nos comentários que eu vou ver e vou responder. Então é isso, beleza? Até a próxima.